Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Segunda Pedro, continuando a exposição da carta do apóstolo Pedro. Segunda Pedro no capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Segunda Pedro 3, versículo 8. Versículo 8 ao 13. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 13. Segunda carta do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo de número 3, a continuação, da pregação da semana passada, do versículo 8 até o versículo 13. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnuda. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia, glória a Deus. Então vamos continuar a exposição da segunda carta do apóstolo Pedro, este que é o nosso irmão na fé, que no passado foi líder dos apóstolos, chamado por Jesus, e de fato é ele o autor das duas cartas, 1 e 2 Pedro, não há dúvida disso. Até nós vimos a semana passada, no começo do capítulo 3, que ele fala que é a segunda carta que ele está enviando, e no capítulo 1 nós vimos então que de fato nós temos essa fé, assim como o apóstolo Pedro tinha naquela época, a mesma fé que Deus deu para ele também deu para nós, e que de fato nós temos todas as coisas necessárias para viver uma vida santa, uma vida piedosa, assim como nós lemos esse texto agora, qual o tipo de pessoa que é necessário que a gente seja. Tem uma vida santa e uma vida piedosa. Então nós já temos, a palavra de Deus diz no capítulo 1 desta carta, que nós já temos todas as coisas para ter essa vida piedosa, reverente a Deus. E Deus nos deu todas essas coisas através do pleno conhecimento da sua palavra, pleno conhecimento da verdade, pleno conhecimento da Bíblia. Ele já nos deu todas essas coisas, Ele nos deu a fé, e Ele então diz e manda e ordena na sua palavra que nós devemos agora acrescentar a esta fé que nos foi dada um coral da fé, como nós falamos naquele dia. E você que não acompanhou, você pode ver lá no YouTube todas as pregações até aqui. Vimos também que o apóstolo ele se empenha em proclamar o evangelho para fazer com que essa igreja se lembre das coisas que ele já ensinou, que já foram ensinadas essa igreja. Então, de fato, essa carta é para cristãos verdadeiros. Ele enfatiza que tudo o que ele tem falado é para salvos, é para cristãos verdadeiros, que esses cristãos, esses que são salvos, eles têm segurança da salvação, porque os profetas falaram a respeito de Cristo, assim como também ele viu o próprio Cristo no Monte da Transfiguração, ele viu a glória de Deus, assim como os profetas falaram que Cristo viria, ele veio, assim como os profetas falaram que Cristo morreria, ressuscitaria, assim aconteceu com ele, e de fato, um dia ele voltará. E é isso que o apóstolo Pedro também está falando aqui no capítulo 3, sobre essa vinda de Cristo. Então no capítulo 1 nós temos ali o apóstolo Pedro expondo para as igrejas, expondo para nós hoje que nós estamos seguros na mão do Senhor, que o Senhor não é irresponsável, que uma vez que Ele dá essa fé, Ele não revoga os seus dons, uma vez que o dom da fé é derramado sobre as nossas vidas, Ele é fiel e para cumprir as suas promessas até o final. Aquele que é salvo, Ele já resgatou do mundo das trevas, Ele não entrega essa pessoa de novo, ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus as suas ovelhas. Se ninguém pode, muito menos eu, Ah não, mas eu posso pular da mão de Jesus. Beleza, o bom pastor vai atrás e resgata a ovelha. É isso que acontece. Ninguém se perde, nenhuma ovelha do Senhor se perde. E ele termina então o capítulo 1 falando dos verdadeiros profetas que profetizaram essas coisas, impelidos pelo Espírito Santo, impulsionados pelo Espírito Santo.
Mas em contrapartida ele começa o capítulo 3 falando que também há falsos profetas que se infiltram no meio da igreja. Muitos são os seus seguidores, são heresias destruidoras que esses homens colocam dentro da igreja. São homens que já estão destinados para o juízo. Os seus seguidores também vão ser destruídos, a Bíblia diz. Estas pessoas que seguem eles, muitas vezes a gente pensa, são inocentes, estão sendo enganados. Não, a Bíblia diz que cada um é tentado pelos desejos do seu coração. Então a pessoa vai, porque o desejo dela é adorar a Deus, ela faz o que for possível e preciso para estar congregando numa igreja que prega a palavra. Agora, se o desejo do coração dela é outro, não é o abençoador, é as bênçãos, então ela vai aonde dizem que ela vai ser abençoada. Então é fácil, né? Os seguidores desses falsos mestres são como eles têm as mesmas cobiças, eles são guiados por desejos carnais. E a Bíblia diz então no capítulo 2, nós vimos que estes homens serão destruídos, presos, aprisionados, assim como os anjos que pecaram. Fala também, ele dá 3 exemplos, o primeiro é dos anjos, o segundo é do mundo antigo. Deus não poupou o mundo antigo. Ele mandou o dilúvio e destruiu tudo e todos, menos Noé e sua família, né? 8 pessoas ao todo. Então veja que quando a palavra de Deus diz que são muitos falsos profetas e muitos são seus seguidores, você faz a comparação com os dias de Noé, que Jesus falou que seria como nos dias de Noé. Muitos falsos profetas, muitos são seus seguidores e poucos são os cristãos, poucos são o povo de Deus, poucos são as igrejas. É assim, nos dias de Jesus também surgiram falsos profetas, e ele começou o capítulo 2 dizendo que também surgirá no meio de nós. E o terceiro exemplo é o exemplo de Sodoma e Gomorra. Ele diz, olha, se Deus não poupou aquelas 2 cidades, foram destruídas, fulminadas, Deus também não vai poupar os seguidores desses falsos líderes, e esses falsos mestres, não serão poupados. Ele dá 3 exemplos para dizer, vai acontecer. Como aconteceu no passado, os ímpios foram destruídos, agora no futuro também serão. Mas dessa vez será com fogo que nunca se apaga. Não será como Sodoma e Gomorra, que o fogo apagou-se alguns dias depois, mas até hoje não existe nenhuma construção lá. Ninguém ousou construir naquele lugar. E também vimos que esses homens, eles têm algumas características, eles seguem os seus desejos impuros, eles difamam a autoridade, eles xingam os seres espirituais. E nós falamos naquele dia, né? Quantas vezes a gente escuta aí, vamos fazer uma batalha espiritual, pisa na cabeça do demônio, pisa na cabeça de Satanás, xinga os anjos, vamos fazer uma batalha espiritual, e começam a xingar. Não, eles difamam, a Bíblia diz aqui que eles difamam os seres celestiais. Eles difamam o que desconhece. Lembre que os demônios são criados por Deus. Eles eram anjos, eles são seres celestiais. E nós citamos então Judas, que diz assim: nem mesmo o arcanjo Miguel, quando contendia com Satanás a respeito do corpo de Moisés, ousou proferir palavra de blasfêmia, mas disse que o Senhor te repreenda. Então, se o arcanjo Miguel, que é muito mais forte, muito mais poderoso que nós, não ousou proferir palavras de blasfêmias, então quem dirá nós, né? Mas tem pessoa aí que se julga superior até o arcanjo Miguel e manda anjo vir, manda anjo voltar, sai, vai, pula e... Não, isso daí não é de Deus. Batalha espiritual, temos que fazer uma leitura da região para expulsar todos os demônios daquela região, e depois nós vamos plantar uma igreja ali. Isso não é bíblico, isso é heresia, isso é mentira. Isso é mentira. E esses homens então difamam, xingam o que desconhece. A Bíblia diz que eles são bestas. Eles seguem os seus instintos, mas eles só servem para ser capturados e destruídos. Nós vimos no capítulo 2. Veja que interessante, né? E esses homens, as características deles e o que causam, eles causam a destruição da igreja. Eles se proliferam dentro da igreja e acabam destruindo a igreja. Eles são homens guiados pelos seus desejos, pela cobiça. Eles iludem as pessoas, eles enganam as pessoas, mas veja bem, eles despertam nas pessoas o desejo do coração delas, prometendo para essas pessoas liberdade. E é o que a gente mais vê aqui. É o dia da libertação, é o dia da vitória, é o dia, eles prometem liberdade para as pessoas, mas o texto diz que eles mesmos são escravos das suas cobiças, e essas pessoas que seguem ele também são escravos das suas cobiças, são escravos dos desejos do seu coração. Ou seja, antes ela cobiçava alguma coisa diferente no mundo, mas agora ela vem para a igreja e é prometido para ela um monte de coisa, e a cobiça dela só mudou de objeto. Antes era alguma coisa lá de fora que ela julgava pecaminoso, agora é a bênção. Ela vem no culto porque se sente bem, ela vem no culto porque ela vai ter o dia da vitória. Não existe isso na Bíblia. Você não encontra nenhum apóstolo, nenhum profeta, nem o nosso Senhor Jesus falando nisso. É o dia da vitória, vem, se você não vir vai perder. Isso é mentira. Só desperta o desejo da carne da pessoa, porque a pessoa está ali frágil, muitas vezes desempregada, está ali com uma enfermidade, com uma doença, e ela não está preocupada com Deus.
O foco dela não é Deus, ela está preocupada com o problema dela. E ela vai, então, guiado pelos desejos carnais, segundo o seu coração, as concupiscências da sua mente. Esses homens despertam isso nas pessoas, porque eles são assim e as pessoas que o seguem são assim também. Vimos também que os efeitos deles são destruidores, as pessoas chegam querendo a água viva, mas a Bíblia diz, no capítulo 2, que eles são um poço sem água. Eles são uma névoa, empurrados, impelidas pelo vento. O que acontece então é que é um pregador da verdade, é um pregador do evangelho. Eu estou sedento pelo evangelho, eu vou lá. É só patifaria, não tem nada da água da vida. E a palavra de Deus diz que quem crê jorraria, jorra de dentro de nós rios de água viva. Mas desses homens não, são poços secos. E esses homens são impelidos pelo vento, são névoas impelidas pelo vento. O exemplo é, você vê uma nuvem, você está sedento, você pensa, vai chover. As nuvens estão se juntando, escurecendo, vai chover. Mas não, as nuvens começam a chegar perto e você vê que é uma neblina que só serve para te atrapalhar. Você está sedento por água, mas não. São névoas que só servem para nos atrapalhar. Eles seduzem essas pessoas, eles são escravos dos seus desejos, e os que os seguem também são escravos. E confirma-se neles então o ditado, o provérbio, que ele usa a primeira parte um provérbio e a segunda parte um dito popular, que é: o cão volta para o próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha só que interessante, esses homens nunca mudou a natureza deles, eles nunca nasceram de novo, mas eles continuam sendo o cão e continuam sendo a porca, só que agora tomou um banho, agora vomitou aquilo que causava enjoo, mas a natureza não mudou. A Bíblia diz que nós somos ovelhas, nós não somos uma porca que é lavada ali e depois volta para a lama. E nós começamos o capítulo 3, então, agora o apóstolo Pedro direcionando a pregação para um pouco para o outro lado. Não está mais atacando os falsos profetas, mas está falando de uma falsa doutrina aqui. Vamos ver rapidamente do versículo 1 ao 7, assim como temos feito a introdução até aqui. Amados, pode seguir comigo se você quiser, do versículo 1 do capítulo 3 de 2 Pedro. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Ele deixa claro que é a segunda carta. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem. O versículo 1 dá o tema central da carta. Se você quer entender esta carta do apóstolo Pedro, você entende o versículo 1. O desejo de Pedro com essa carta é despertar a memória deles, porque ele está falando com cristãos. Então quando ele cita essas coisas, são coisas que a igreja já sabe, não é nada novo. Ele só quer despertar a memória. Vocês são salvos e calma aí, vai se infiltrar falsos profetas aí dentro, vai ter falsos profetas no meio da igreja. Então lembrem-se das palavras do Senhor, lembrem-se dos profetas do Velho Testamento, comparem com os verdadeiros profetas e comparem com os falsos profetas, como ele fala de Balaão. No versículo 2 ele continua assim: o que nós devemos lembrar? Versículo 2: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor, do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então ele cita três coisas. O que nós devemos nos lembrar? Das palavras dos santos profetas, nós devemos nos lembrar dos mandamentos de Jesus e nós devemos nos lembrar da doutrina do ensino dos apóstolos. A igreja, ela persevera na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. É assim que a igreja caminha, os mandamentos que Jesus passou para os apóstolos. Versículo 3 diz assim: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Lembra, ele está falando ainda lá dos falsos profetas, mas agora ele não está preocupado com atacá-los como ele fez no capítulo 2, ele vai falar de uma falsa doutrina. Versículo 4, eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Ele está citando aqui o que é o argumento que é chamado de uniformitarianismo. Está tudo igual, viu? Fica tranquilo, vai vivendo a tua vida e Jesus vai demorar muito para voltar ainda. Esteja preocupado com as coisas dessa terra, porque viu, Jesus vai demorar ainda para voltar. Viu? E o que aconteceu com a promessa da vinda dele que não veio até hoje? Então fique tranquilo. Claro que eles não vão falar com essas palavras para não dar na cara, Mas na prática o que eles fazem é isso. Eles vivem pensando nessa terra, eles vivem pensando no hoje. Jesus não vai mais voltar. E muitos falsos profetas do nosso Brasil, eles nem acreditam em Deus. Porque eu não acredito com uma pessoa que acredita que existe um Deus todo-poderoso, que reina e governa todas as coisas. Ele está ali, campanha em cima de campanha, misticismo em cima do misticismo, é o copo com água, é o lenço ungido, é a rosa, não sei do que, é a pedra, não sei do que, é a chave, não sei do que. Eu não acredito que uma pessoa dessa, ela tem fé em Deus. Não acredito. Eles são zombadores, eles seguem as suas próprias posições, são escarnecedores. Uma pessoa que tem temor a Deus não sabe que a única ligação que nós temos com Deus, o único mediador é Jesus, não existe outro objeto, não existe outra pessoa.
Não existe. O resto tudo é idolatria. Não, se você fazer assim, você vai ser abençoado. Não, o abençoador, a bênção de Deus vem por Jesus Cristo, por outro objeto nenhum. Esses homens, eles vivem na prática como se Jesus não fosse voltar, eles zombam, e eu já ouvi isso. Eu já ouvi, já me falaram isso, viu, mas desde o tempo dos meus antepassados, ficam falando que Jesus está para voltar. Já me falaram isso na minha cara, viu? O que aconteceu, que ainda não voltou? E desde pequeno, Michael, eu escuto isso daí. Desde pequeno, Michael, eu escuto isso daí. Versículo 5. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo pela palavra de Deus existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. Nós entendemos muito bem esse versículo no culto passado. Veja que interessante, vocês cristãos já conhecem a palavra lembrem-se, mas eles deliberadamente se esquecem. De propósito, de maneira forçada, eles se esquecem e eles adotam qualquer outra filosofia, qualquer outra doutrina. Bom, o que a gente vê em muitas instituições religiosas hoje em dia, essas falsas doutrinas, é espiritismo. Se você ir no espiritismo, são as mesmas coisas. As mesmas coisas acontecem lá. Versículo 6 diz assim: e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Falando do dilúvio, como ele falou no capítulo 2. Veja, a palavra criou, a palavra também destruiu. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existe estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Destruição dos ímpios. Deus cria, Deus destrói e Deus prepara para o juízo, para a destruição dos ímpios. E agora sim nós podemos começar do versículo 8 em diante, agora que já entendemos um pouco de onde estamos vindo. E hoje a pregação então do versículo 8 ao versículo 13, que é a nossa nona pregação, né? O apóstolo Pedro deixa de refutar os falsos profetas e agora ele começa a esclarecer alguns questionamentos. Viu? Eles têm vários argumentos para que vocês creiam neles, mas calma aí, eles são escarnecedores, eles são zombadores e eu vou ensinar para vocês. Ou melhor, eu vou fazer com que vocês se lembrem das coisas que vocês aprenderam. Agora eu vou mostrar para vocês que vocês já têm o conhecimento da palavra e que vocês só devem se lembrar disso. E por isso o título de hoje é Jesus Cristo voltará. Segundo eles, vamos viver pensando nessa terra. Mas segundo a Bíblia, Jesus Cristo voltará. O argumento deles é que, deixa, viva aí. Viva como você quer, pensa nessa vida, Jesus te ama. Mas o argumento de Pedro, o argumento bíblico é que Jesus veio, fez o que tinha que fazer, subiu ao céu, foi preparar moradas e voltará. Então siga comigo do versículo 8 em diante. Diz assim a primeira parte: não se esqueçam disto, amados. E mais uma vez ele nos lembra que nós somos amados por Deus. Nós não somos o cão que volta ao vômito. Nós não somos a porca lavada que volta à lama. Não, nós somos amados, nós somos ovelhas e nós não devemos esquecer da palavra do Senhor. Agora há pouco eu postei no grupo, no WhatsApp, a frase que diz: de fato eu preciso pregar o Evangelho para mim todo dia porque eu esqueço. Eu esqueço dos mandamentos do Senhor. A nossa carne não quer orar, a nossa carne não quer ler. Eu preciso me lembrar a todo momento das palavras do Senhor. E é isso que o apóstolo Pedro vem dizer: vocês já sabem, vocês são crentes. Esta carta é um discipulado básico para a igreja, é o começo, é o básico. Está entendendo? E ele fala assim: não se esqueçam, lembrem-se das coisas que vocês aprenderam, lembrem-se dos ensinos dos profetas, da doutrina dos apóstolos, a qual nós, a igreja, perseveramos. Ele continua o texto ainda no versículo 8, você pode seguir comigo, dizendo assim: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse é o primeiro fato que ele quer mostrar para a igreja. Não, Jesus não está demorando nada. E o que aconteceu com a sua vinda? 2000 anos depois, mas e aí? Lá em Atos 2 não fala que nós estamos vivendo os últimos dias já, mas que últimos dias demorados, né? 2000 anos. E o que muitas pessoas não entendem desse texto aqui, e muitos distorcem esse texto, que ele não está falando que é igual temporalmente. 24 horas para nós é como se fosse 1000 anos para Deus. Ele não está falando aqui, o exemplo dele não é temporal. O que ele está explicando aqui é que o homem vê o tempo de uma forma. Como que a gente vê o tempo? Tempo sobre tempo, né? Um dia para nós é um dia. Não muda, não diminui, não aumenta. 24 horas são 24 horas. 1000 anos para nós é um punhado de dias. E não muda. Mas para Deus, Deus é atemporal. O homem é imortal. A nossa carne vai morrer, mas nós somos espíritos. Nós somos espíritos, somos imortais, né? Então o homem tem começo, mas não tem fim.
Os salvos vão para a eternidade, né, com Deus, passar a eternidade com Deus. E os condenados vão para o inferno, passar a eternidade no inferno. Então nós temos começo, mas não temos fim. Deus, Ele é eterno, Ele é atemporal, Ele está fora do tempo. Então Deus, e outra coisa, a eternidade não quer dizer assim, ó, acabou o tempo, agora começa a eternidade. Não, Deus é atemporal, não existe tempo para Deus. Deus, Ele é eterno, ou seja, Ele não tem começo e não tem fim. Nós somos infinitos, né, imortais. Nós temos começo, mas não temos fim. Deus é eterno. Entenderam a diferença? Não tem começo e não tem fim. Então o que o apóstolo está nos dizendo aqui é como Deus vê o tempo. Deus vê o tempo da eternidade. Ele está nos dizendo assim, viu? O que vocês podem fazer em um dia, ou melhor, o que vocês podem fazer em 1000 anos, Deus pode fazer tranquilamente em um dia. Então Deus não está demorando a fazer nada. O que aconteceu com a promessa do Senhor? Viu, mas o que vocês podem fazer em 1000 anos? O que a humanidade demoraria 1000 anos? Você estude 1000 anos, os 1000 últimos anos. O avanço da tecnologia, o avanço das ciências, o avanço do conhecimento. Hoje uma criança de 4, 5, 6 anos sabe mais do que um filósofo sabia há 2000 anos atrás. Tem mais conhecimento, sabe mais palavras, tem mais informações do que um filósofo, do que um estudioso sabia. Os estudiosos daquela época sabiam no passado. Então veja, mas para Deus, Deus é atemporal, Deus está na eternidade. Veja, Deus criou todas as coisas. Quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, Ele criou o tempo. O tempo ele é em 3 partes, é o passado, o presente e o futuro. Deus criou passado, presente e futuro, ou seja, Deus está na eternidade, Ele cria a linha do tempo. Ele sabe tudo, Ele tem o conhecimento eterno, Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, é um atributo de Deus a onisciência. Então Deus, Ele vê as coisas da eternidade. Ele olha para o mundo, para Ele tudo já aconteceu. Tanto que quando fala de Apocalipse da vitória de Jesus, e quando fala em Romanos que nós fomos predestinados, fomos justificados e somos glorificados, ele não fala vamos ser glorificados, porque Deus está na eternidade, tudo já aconteceu para Deus, Ele criou começo e meio e fim, Ele sabe tudo o que vai acontecer, Ele sabe todas as coisas. Deus não precisa ir consultar o futuro. Tem muita gente que acredita nisso daí, viu? Deus, Ele viu que você lá no futuro, você ia perseverar até o fim e ia ser salvo. Você ia perseverar até o fim e ser salvo. Então Ele te escolheu, porque Ele viu o futuro. Tá, mas isso causa um grande problema, sabe por quê? Porque quem fez o futuro, então, se não foi Deus? Que Deus tem que ir lá consultar. O futuro é outro Deus? Eu estou aqui, eu não sei o que vai ser da vida do irmão Cledimar. Eu vou lá pedir para o futuro. O irmão do Cledimar vai perseverar até o final? Sim. Então eu vou lá, vou escolher ele. Causa um problema gigantesco. Deus tem que ir ver o futuro? Se Deus tem que ir ver o futuro, quem fez o futuro? Tem mais deuses, como acreditavam os gnósticos? Tem outros deuses? O futuro é outro Deus? Ou o tempo é outro Deus? Não. Deus está na eternidade, criou todas as coisas, ou seja, o tempo Ele criou também, mas Ele não está limitado ao tempo. Então o que demoraria 1000 anos para nós, Ele pode fazer tranquilamente em um dia, e pode fazer em muito menos, pode fazer só com uma palavra. Ele é monarca, Ele faz o que Ele quiser. Então o que o texto não está dizendo aqui é que literalmente 24 horas de um dia é como, ou melhor, 1000 anos para Deus é como 24 horas de um dia nosso. Não está falando disso, Ele está dando um exemplo. Um exemplo que eu vou dar para vocês também. O Brasil tem um pouco mais de 500 anos. Mas quando a gente fala assim, 500 anos do Brasil, a gente fala da boca para fora e a gente não tem a percepção do que é. Porque a gente nunca viveu 500 anos. Ninguém vive 500 anos. A gente vive 80, 100 anos, então a gente não tem a percepção, a gente fala da boca para fora, 500 anos. Mas quantas vezes nós paramos para analisar? Mas 500 anos é muito tempo. Eu tenho 31 anos, meu Deus do céu, quanto tempo, eu não quero viver, 50 anos tá bom para mim. E nem tanto assim também, é muito tempo para viver. O que a gente faz num ano é muita coisa, e cada vez que passa os anos eu acho que eu vou diminuindo a minha carga horária nesse mundo, não quero fazer hora extra aí. Quero ir logo para os braços do Senhor. A gente não tem noção do que é 500 anos. A gente não tem noção do que é 1000 anos. Então o que o texto está falando aqui é a sensação de 1000 anos. Porque a gente não sabe. A gente não viveu 1000 anos para entender. Então a sensação de 1000 anos. Para Deus é como se fosse um dia. Ele está fora do tempo. Para Ele, 1000 anos é nada. Ele faz como desfaz da maneira que Ele quiser. Então Jesus não deixou de vir. Ele não vai mandar a mensagem. Ele não vai mandar um porta-voz no lugar dele. Ele vai vir e Deus vai fazer isso quando quer. Porque Deus é atemporal. Vamos seguir adiante no versículo 9? Glória a Deus.
Diz assim o versículo 9: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, a sua promessa como julga alguns. O segundo motivo que ele dá aqui, então, o primeiro é que Deus faz da maneira que quiser. Porque passaram-se 2000 anos. Tá, mas e daí? Deus pode fazer tudo o que aconteceu nesses 2000 anos em poucos instantes. E Deus não está demorando, pelo contrário, Ele tem o controle de tudo. Ele tem um plano e esse plano vai se concretizar. Ele tem um plano e está tudo conforme a sua vontade. Ou alguém aqui acha que Deus não está sentado no trono? Alguém acha aqui que Deus não governa todas as coisas? Alguém acha aqui que Deus não sabe quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça? Ou Ele não sabe o dia do teu nascimento e o dia da tua morte? Deus não sabe essas coisas. Deus, ele está ali voando na eternidade e ele tem que pedir para o futuro o que vai acontecer. Eu estou aqui na expectativa. E será que ele vai aceitar? Será que ele não vai aceitar? Será que ele vai ir de camiseta branca ou de camiseta preta? Deus está na expectativa. Deus não sabe as coisas que vão acontecer. Pelo contrário, ele não tarda. Ele não tarda em cumprir essas promessas. Está tudo conforme ele quer. Está tudo dentro do script. Está tudo dentro do plano. E olha só qual que é o motivo. O argumento que o apóstolo Pedro cita aqui, por que desta demora? Que já se passaram 2000 anos, qualquer um, que vive 80 anos pediria, mas e aí o que aconteceu? E para quando são essas promessas? E a grande verdade é que é isso mesmo, muitos julgam que ele nem vai voltar, isso daí é mito, é coisa do passado, não existe mais. E desde os meus antepassados eu já escutava que Jesus ia voltar e até agora não voltou. Só que antes não estavam se cumprindo os efeitos da vinda de Cristo como estão hoje. No passado, quando os meus avós estavam vivos, não estavam acontecendo o que Jesus, ou melhor, estava já começando a acontecer, mas em muito menor escala do que hoje em dia, as coisas que precedem a vinda de Cristo. Então, qual que é o plano de Deus? Por que está demorando tanto assim no nosso ponto de vista? Porque para Deus não está demorando, Ele é eterno, Ele criou todas as coisas. O texto continua, versículo 9 diz assim: pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Olha só, pelo contrário, Jesus não está demorando, não está nada fora do controle. E aí o que aconteceu com a vinda dele? Que não está vindo, ele não vai voltar mais. Tão desesperado, qualquer um que chega e cita alguns versículos aí de qualquer outro texto, de qualquer outro livro, as pessoas já se perdem, o cristão já não sabe responder. Um jovem da faculdade que vem ali com uma teoria científica, ele já se apavora, não sabe o que responder, já acha que Deus nem existe mais, porque o cara te explicou algumas coisas matemáticas ali, algumas descobertas da ciência. Meu Deus, Deus não existe. É a verdade que Jesus era só um homem lá e já se passou 2000 anos, ele não voltou, nem vai voltar mesmo. Não, calma aí, Deus tem tudo sob controle. O que está acontecendo aqui é o contrário, Ele tem paciência com nós. Ele está falando para a igreja, não está falando para os falsos profetas. Então, quando você entende que Ele está falando para a igreja, você vai entender as outras duas partes do texto. Diz assim: não querendo que ninguém pereça. Ninguém quem? Ninguém, todas as pessoas do mundo. O desejo de Deus que é colocado aqui é que todas as pessoas do mundo não pereçam. Ninguém pereça. A promessa de Deus, o desejo de Deus é que todas as pessoas do mundo, de todas as pessoas do mundo, ninguém pereçam. Será que é isso que ele está falando aqui? E depois, quando ele vai citar, mas todos cheguem ao arrependimento, ele quer que todas as pessoas do mundo cheguem ao arrependimento? É isso? Não. Olha o que o texto diz. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, igreja, com vocês, amados, Ele está falando. Ele não está falando do falso profeta do capítulo 2, Ele não está falando dos seus seguidores, Ele está falando dos seus eleitos. Ele não quer que ninguém pereça. Olha só, lá em João capítulo 10, versículo 24 ao 30, e você vai ver que a linguagem que Jesus usa é a mesma, de não perecer. Quem não perecer? João capítulo 10, versículo 24 ao 30, você pode acompanhar no projetor, diz assim: os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. O bom pastor, capítulo 10, Não são minhas ovelhas, mas ele continua o texto dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Qual é o desejo de Deus? Que ninguém pereça?
das suas ovelhas, porque o resto não são ovelhas do Senhor, não são filhos de Deus. Ele mesmo chama os fariseus de filhos do diabo, né? O texto continua assim: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu a conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna, elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, ninguém pode arrancar da mão de meu Pai, e eu e o Pai somos um. Não, mas é claro, viu? Você perde a salvação. Não perde a salvação, ninguém pode arrancar das mãos do Senhor. Então ninguém pereça é a igreja. Vocês, Ele tem paciência com vocês. Deus olha para a nossa vida e vê, nós somos pecadores. Nós estamos num processo da justificação, que Cristo nos salvou e nos perdoa nossos pecados em santificação. Se você olha para a vida do cara e não tem santificação, não tem as obras, você pode duvidar da fé dele. Você pode dizer, não, viu? Segundo a palavra, você não é cristão. Segundo a palavra, você não é crente. Porque alguém que é perdoado por Deus, alguém que é ovelha de Cristo, ouve a sua voz e segue. Não é só ouvir, não é só saber, é seguir, é continuar com Cristo. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Não, mas eu vou porque eu me sinto bem, eu vou lá porque lá é legal, eu vou porque eu gosto do pastor, eu vou porque eu gosto da cadeira, eu vou porque eu gosto da parede preta, eu vou porque eu gosto da iluminação, eu gosto... Não, viu? Eu vou porque eu quero ouvir as palavras de vida eterna. Eu vou porque eu quero ouvir a explicação da Bíblia. Não quero show, não quero teatro. Eu quero ouvir a palavra de Deus, porque eu quero ouvir as palavras do meu pastor. Eu quero ouvir as palavras do bom pastor, porque eu quero segui-lo. Eu sou ovelha e ninguém destas ovelhas perecerão. Mas ele diz, não, mas vocês não são minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas, ele diz para os fariseus, para os religiosos. E olha só a próxima parte do versículo, seguindo ali, a qual nós questionamos, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos os seres humanos. Deus está ali na expectativa. Tem gente que acredita nisso, que Deus está ali na expectativa. Está ali torcendo, né? Já pensou Deus torcendo? Ali, sentado no trono ali, olhando numa telinha ali. Será que vai se arrepender? Será que não vai se arrepender? Será que vai conseguir? Será que vai vencer? Será que não vai vencer? Viu? O que Romanos 8 diz para nós? Vocês já são mais que vencedores. Nós não precisamos vencer nada. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores, mas em quem? Em Cristo Jesus. Nele nós somos mais que vencedores. Então Deus não está na expectativa pensando, e aí, será que todos vão chegar ao arrependimento? Todas as minhas ovelhas vão chegar ao arrependimento? Não, Ele é paciente porque Ele sabe que todos vão chegar ao arrependimento. E vocês vão ver mais adiante aqui. Deus não fica na expectativa, Ele não tem que olhar o futuro não. Fiquem tranquilos. Salmo 139, versículo 4 ao 6. Lembrem, Deus é onisciente. Ele sabe quem vai negar, Ele sabe quem vai aceitar, Ele sabe quem vai se arrepender, Ele sabe quem não vai se arrepender. Ele que desperta em nós. O Espírito Santo vai vir para quê? Para nos levar ao arrependimento, para nos convencer dos nossos pecados. Mas quem? O mundo inteiro? Salmo 139, versículo 4 ao 6 diz assim: antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Mas como que Deus sabe todas as coisas, viu? Esse conhecimento é mais elevado. Realmente nós não conseguimos entender a eternidade. Nós não conseguimos entender 500 anos. Nós não conseguimos entender, nós nunca vivemos isso, quem dirá a eternidade, mas Deus está na eternidade. Ele sabe todas as coisas, Ele criou a linha do tempo, Ele sabe quem não vai perecer, porque Ele guarda. Ele guarda as suas ovelhas, Ele sabe, Ele é paciente. Calma aí, os meus escolhidos vão chegar ao arrependimento. Um dia alguém vai chegar e vai pregar o Evangelho, e ele vai chegar ao arrependimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então vai chegar um dia que um cristão vai proclamar o Evangelho para essas pessoas, e elas vão se arrepender. Marcos capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12. Vamos agora para o argumento que muitos dizem, né? Deus quer que todos sejam salvos? Será que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, ou Ele está falando só das suas ovelhas ou da igreja? Será que Deus quer, quando Deus manda nós irmos por todo mundo pregar o Evangelho, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas, todos os homens? Será que é isso que Deus quer? Então vamos ver nas palavras de Jesus em Marcos 4, versículo 10 e 12. Quando Ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Que parábola que Ele está explicando aqui? Vocês que são grandes conhecedores da palavra de Deus. O semeador,
Então os discípulos chegam perto dele e questionam. E ele diz assim, ele disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. E qual que é o propósito de ser dito por parábolas? A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. E aí a pessoa que acredita que não, as portas do céu estão abertas, é só você aceitar, o poder é teu, tu é poderoso, tu é poderoso. Deus não quer que ninguém pereça, todas as pessoas do mundo. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, todas as pessoas do mundo. É isso que Jesus falou aqui. Para vocês eu vou ensinar, para eles eu falo em parábolas, sabe para quê? Para que ninguém entenda mesmo, e para que ninguém se converta, para que ninguém seja salvo. Se você ler lá em Mateus a mesma parábola, a mesma explicação. Deus falou em parábolas, Jesus Cristo, nosso Senhor, falou em parábolas, e é engraçado, porque é um conhecimento de Deus, é a revelação de Deus. Eu vou falar para um bando de camponês de sementes que são semeadas à terra, e eles não conseguem entender. E Jesus explica, sabe por que eles não conseguem entender, mesmo eles lidando todo dia com isso? É para que eles não entendam mesmo, é para que eles não vejam mesmo, para que eles não se convertam mesmo. É isso. Duras são essas palavras, né? Mas Deus é soberano. Ou você acredita que Deus é soberano, ou você acredita que você é soberano. Duas pessoas, dois seres soberanos, não. Ou Deus, no contexto geral da Trindade, é soberano, ou nós. Eu já ouvi pastor dizendo assim, que Deus mandou nós, a humanidade, dominar a terra e nos deu o livre-arbítrio. E quando Deus quer agir nesse mundo, Ele tem que pedir para o homem. Sim, porque Ele falou para a gente dominar a terra, Ele colocou leis e Ele não quebra essas leis. Não existe isso na Bíblia, gente. Não existe. Já pensou Deus tem que pedir para você e aí você quer se arrepender? Ou o apóstolo Paulo, tadinho, está a caminho de Damasco, né? Você quer se arrepender? Você quer ser meu seguidor? Não, veio em grande glória e poder, caiu no chão, ficou cego. O negócio é o seguinte, só me obedece, entra na cidade. Sim, Senhor. É assim, Deus é soberano e pronto. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E aí, me explica esse texto então? Não, é assim, vamos explicar esse texto aqui na linguagem deles. Aqui, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Não, mas é alegoria, é brincadeira aqui do apóstolo. Ele não estava falando sério. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não, Deus não é Deus que escolheu isso por nós, é você, é a tua vontade, é a tua força, não é a graça de Deus, não é você que consegue. Em amor nos predestinou. Não, mas calma aí, tem o livre-arbítrio, então não tem predestinação. Daí para explicar a predestinação eles dizem que Deus viu o futuro, viu que você ia vencer. Aí Deus já apostou no cavalo que ia vencer. Fácil, né? Deus foi lá ver o futuro, viu que você com tuas próprias forças ia perseverar, ia ser santo e irrepreensível, mesmo a palavra dizendo que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Não, mas você consegue perseverar até o fim. E daí Deus viu, voltou no passado e não, é esse que eu escolho você, porque você com as suas forças vai perseverar até o final. Não, Ele predestinou. Predestinou não é pré-determinismo. Deus predeterminou todas as coisas. Deus predeterminou que eu ia vir de camiseta preta hoje. Não tem nada a ver com isso. Destino, o caminho é Jesus Cristo. Destino, o destino daquele que é a ovelha, daquele que foi resgatado por Cristo na cruz do Calvário, é o céu. E Ele predestinou para ser santos e irrepreensíveis, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele não perguntou para o homem, e aí você quer? Ele não perguntou para o homem se o homem quer. Ele escolheu conforme a sua vontade. Para quem? Por causa das obras humanas? Por causa que o cara perseverou até o final? Por causa das próprias forças do cara? Não é a graça dentro de mim, é as minhas forças que conseguem. Eu busquei a Deus, não Ele que me buscou. Eu escolho Deus. Não tem música assim? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Meu Deus do céu. Olha, manda o dilúvio, Senhor, por favor. Não, porque um cara que acredita que ele tem o poder de escolher a Deus, se Deus não se revela no nosso coração, todo dia a gente escolhe pecar. Faça o teste se você tem a liberdade como você acha que tem. Fique um dia sem pecado. Fique um dia, tente ficar um dia sem pecado. Ninguém consegue.
Ou melhor, quem dirá a vida inteira, tente ficar a vida inteira sem pecado. E se você acha que ficou um dia sem pecado, João vai falar bem assim: você é mentiroso. Porque quando você diz que não tem pecado, você está mentindo. 1 João diz isso. Aquele que disser, se você chegar num dia na tua vida, hoje eu não pequei nenhuma vez, você é mentiroso. E você está fazendo da palavra de Deus mentiroso. Então você tem liberdade e fica sem pecar. E daí quando você achar que nunca pecou, que nunca pecou não, ou que passou o dia sem pecar, Deus te olha e diz assim: você é mentiroso, cara. Você é mentiroso. Simples assim. Atos 20, 21 diz assim: testifiquei tanto a judeus, ou melhor, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Viu, pastor? Você está errado aqui, é minha obra, é minha vontade, eu que tenho que me converter, eu que tenho que me arrepender, eu que tenho que ter fé em Jesus, é a minha vontade, é a minha obra. Mas o que a palavra diz? Quem nos convence do pecado? Espírito Santo. Quem nos dá a fé? Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então sim, se convertam, mas quem que faz a obra é o Espírito Santo. Quem que leva ao arrependimento? O Espírito Santo convence do pecado e nos leva ao arrependimento. E quem nos dá a fé? Deus derrama a fé, que é um dom. Simples, fácil e rápido. Não isola um versículo, veja a Bíblia inteira. Não isola um versículo para falar. E Deus quer então que todos os seus escolhidos cheguem ao arrependimento. Vocês se lembram agora que o apóstolo Paulo estava proclamando o evangelho na cidade, numa das cidades, agora não me lembro com certeza onde era, mas ele quer sair porque ele estava sendo muito perseguido. Deus vem e fala com ele, dá uma revelação para ele e diz bem assim: não, fique nessa cidade porque tem muita gente minha aí. Ou seja, pregue o evangelho porque tem muita gente minha aí que vai ser revelada através da pregação do evangelho. Muita gente, porque nós não temos a lista de quem é salvo. Nós não temos a lista de quem são. Então pregue o evangelho que tem muita gente que Deus quer que chegue ao arrependimento. Só precisa que nós chegamos e enviamos e pregamos o evangelho. E se você não for, Deus vai mandar outro. Fique tranquilo, que o que Ele faz como Ele quer. Deus nos preparou para as boas obras, não as boas obras nos prepararam para Deus. Você faz boas obras e é Deus que aceita. Não é assim. Nós somos enviados para as boas obras. A Bíblia diz que nós devemos cumprir as boas obras que Deus preparou de antemão para nós. Ou você que escolheu. É simples. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé. Paulo foi escolhido para quê? Para levar os que já são escolhidos em Deus à fé. E é o conhecimento da verdade que produz o quê? O que o conhecimento da verdade produz? A piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Ai, meu irmão, Deus que não mente prometeu que os eleitos iam chegar à fé, iam chegar ao conhecimento, e através desta fé e desse conhecimento eles iam viver uma vida piedosa, uma vida reverente a Deus, a igreja de Cristo que vive conforme a sua vontade. Deus não mente, prometeu lá nos tempos eternos. Não tinha nada, não tinha tempo, não tinha mundo, não tinha universo, tinha Ele na eternidade e o seu exército metafísico de anjos. Deus que não mente. Ele não está falando de nenhuma das pessoas do mundo, ele está falando que nenhuma ovelha pereça, e ele está falando que todo o escolhido vai chegar ao arrependimento nesse texto. Todo. Não podemos distorcer a Bíblia, não podemos isolar os versículos. Versículo 10, chega comigo aí, preste atenção. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim, outro texto que também é muito distorcido: o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Como assim o dia do Senhor virá como um ladrão? Deixa que eu já vou te explicar, pastor. O negócio é o seguinte: Deus vai vir e vai pegar todo mundo de surpresa, que nem um ladrão. Eu acho que nenhum é paranoico aqui que fica atrás de uma janela esperando ver se o ladrão vai vir, né? A gente dorme tranquilamente, né? Eu pelo menos durmo, coloco sons de chuva lá e durmo tranquilamente. Durmo tranquilo. Às vezes Deus me dá um sonho, alguma coisa assim, mas durmo tranquilo, não fico ali esperando o ladrão. Então Deus vai vir exatamente assim, a qualquer momento Deus pode chegar. Agora talvez Deus pode vir. A volta iminente de Cristo, eles dizem. Jesus pode voltar a qualquer momento. É isso que o texto está falando? Para entendermos esse texto, nós temos que ver em outro lugar na Bíblia que fala também da mesma coisa. A Bíblia interpreta a Bíblia. Eu, de fora da Bíblia, não posso interpretá-la. Tem que ver o que ela fala no seu contexto geral. E aonde fala também deste mesmo tema?
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 9. Você lendo esse texto, você consegue entender aqui, porque ele cita as mesmas palavras, mas ele explica. Para quem que Deus vai vir como um ladrão? Para quem que Jesus vai vir como um ladrão? Vai pegar até os crentes de surpresa? Vai pegar a igreja de surpresa? Qualquer momento ele vai vir? Então vamos ver. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 1 ao 9 diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Viu, pastor? Olha aí, ó. Paulo também falando a mesma coisa que Pedro. Qualquer momento Jesus vem. E se ele te pegar de surpresa? Tem gente que diz que não pode nem, viu? Tá louco. Você não pode ir na praia, porque você já pensou que você estiver de sunga lá e Deus volta, Jesus volta, e você está lá de sunga. Queria ver essa pessoa tomando banho de roupa. Deve ser muito engraçado, né? Porque se Jesus volta a qualquer momento, na hora que ele está tomando banho, ele leva ele pelado. O que as pessoas acreditam, gente? Vamos, jogam a Bíblia fora e começam os achismos, né? Viu, você não pode ir na praia porque é um local pecaminoso. Não foi criado por Deus, foi pelo diabo, não sabia. Não foi Deus que criou céus e terra? Ué, Deus não criou todo o nosso corpo também, tudo que nele existe? Não, mas Jesus vai voltar iminentemente, em qualquer momento Jesus vai voltar. Então vamos continuar lendo o texto. Diz assim: quando disser, viu, não precisa explicar porque vocês sabem que vai vir como um ladrão à noite, né? Qualquer momento ele bate na porta, ou melhor, arromba. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, sobre não nós, sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Viu? Jesus vai vir como um ladrão, vai erguer todo mundo, vai arrombar a porta, vai arrombar a janela, vai vir como um ladrão, não que nem um ladrão, eminentemente. As pessoas vão estar despreparadas e vai destruir como uma mulher grávida. A mulher grávida, o parto vem na hora ali sem ela perceber, ou vem dores de parto antes? Não, primeiro tem dores, né? Então não vem sem aviso. Mas como? Jesus vai vir como um ladrão, vai pegar todo mundo desprevenido, mas vem como dores de parto, com aviso? Olha só, agora o texto explica. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreendam como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmam como os demais, mas estejam atentos e sejam sóbrios, pois os que dormem, dormem à noite, os que se embriagam à noite. Nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação, porque Deus nos destinou, ou melhor, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou claro? O Senhor vai vir como ladrão a qualquer momento, mas vocês não estão dormindo, vocês não são ímpios para que Ele venha como um ladrão para vocês. Jesus vai vir como um ladrão a qualquer momento para os ímpios, para os que estão nas trevas, para os que estão dormindo. Não, para vocês não, vocês estão na luz. Olha só, vou ler de novo. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Não é para a igreja, não é para nós. Jesus não vai voltar como um ladrão a qualquer momento e nos pegar de surpresa. Pelo contrário, Ele não nos destinou para ir, mas para a salvação. Está cheio de sinais a volta de Cristo, são como uma mulher com dores de parto, vai aumentando as dores, vai ficando mais intenso, até que está pronto para dar a luz, para trazer a vida, para trazer a salvação, Jesus vindo, e é muitos sinais. Mateus 24, 26 e 27 diz assim, Mateus no capítulo 4, 26 e 27, assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali dentro da casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do oriente e mostra-se ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Um relâmpago no céu, cruzando o céu, todos vão ver. Mas se dizer está lá, não vá atrás. Não, mas está na casa, não vá atrás, porque ninguém vai ter que contar que Jesus voltou. Todo mundo vai ver. Jesus não vai vir pegar a galera de surpresa, vai pegar o mundo de surpresa. A igreja já está esperando, a igreja está preparada. Ou melhor, deveria estar preparada. Mateus 24, 36 ao 42, um pouco mais à frente, olha só. É muitos sinais, muitos alertas que Deus nos dá. A volta de Cristo não vai nos pegar de surpresa. Nós não sabemos o dia nem a hora.
Não sabemos, mas de surpresa não vai nos pegar, o texto falou. Mateus 24, 36 ao 42 diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Virá como um ladrão, ninguém vai perceber. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Quem foi levado? Esse texto aqui, pelo amor de Deus, é tão fácil de entender. E os caras pegam só os próximos versículos que eu vou citar aqui, pegam aquele versículo, tiram o resto do contexto e inventaram o tal do arrebatamento secreto. Quem que foi nos dias de Noé levado? Veio o dilúvio e levou a todos. Noé e sua família, tudo eles foram destruídos pelo dilúvio. Ou os ímpios? Os ímpios, né? Veio o dilúvio, estavam lá comendo, bebendo, dando-se casamentos, e Noé era um pregador de justiça, eles não quiseram aceitar, Noé entrou na arca, veio o dilúvio e puf, levou a todos, né? Destruíram, todos destruídos, todos mortos, né? Todos foram levados pelo dilúvio. Agora vamos ver o resto do texto. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Quem que será levado? Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Vai ter 2 homens. Um será levado e outro será deixado. Quem que foi levado? Os ímpios. Não, olha aqui, arrebatamento secreto. No dia da vinda do Senhor, 2 vai estar ali, ó. Um vai ser levado, arrebatamento secreto, e outro será deixado. Morte, destruição. Não é isso que o texto está falando. O dilúvio levou a todos destruídos. Assim será na vinda, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado para a destruição, como aconteceu no dilúvio, outro deixado. 2 mulheres estarão no trabalho, no moinho, trabalhando no moinho, uma será levada. Arrebatamento secreto, vai ser salvo, vai ser levado. Não, levado, destruição, inferno, morte. Uma será levada e outra será deixada como Noé. Noé foi deixado na arca, guardado ali, mas no meio do dilúvio, no meio da bagunça, no meio de toda a destruição. Deus guardou Noé no meio da destruição. Não, Deus não tirou Noé do meio da destruição. Não é assim como muitos dizem aí fora. E é falta de estudo de português mesmo. Porque o texto está claramente: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Não sabemos o dia que ele virá, mas nós temos muitas características do tempo que ele virá. O tempo se aproxima, nós podemos ver, são como nos dias de Noé. A galera estava lá fazendo festa e farra. Você lembra como é que era nos dias de Noé? Sodomia, homossexualidade, uma depravação completa. E daí veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. 2 homens vão estar no campo, um será levado, destruído, como foram no dilúvio, e outro será deixado, guardado pelo Senhor. E assim também ele cita o exemplo das mulheres. Mas os caras pegam só metade do texto, e daí eu faço o que quiser, até eu. Nós sentemos aqui e nós inventamos a história que a gente quiser, pegando um versículo daqui, outro dali. Leia o texto inteiro, vamos ver o que o texto diz. Como será na vinda do Senhor? Vai ser como um ladrão, daqui a pouco, qualquer momento, viu? O dia da manhã, você não sabe se Jesus não vai voltar amanhã. Sim, eu sei. Vocês já viram o anticristo se levantar, como a Bíblia diz que ele se levantaria? Não, né? Então, antes do Senhor voltar, vai se levantar o anticristo. Já se levantou? Estão vendo ele? Está perseguindo a igreja? Se dizendo ser ele Cristo? Não viram? Então sim, Jesus não vai voltar amanhã. Não se cumpriram as profecias? Então como é que Jesus volta antes? Não, mas Jesus vem, arrebata a sua igreja e leva para o céu. Não existe na Bíblia a frase arrebatamento secreto. Arrebatamento sim. Na vinda do Filho do Homem, que todo olho verá, ele vai mandar os seus anjos aos 4 cantos da terra e vai recolher os seus. É isso, arrebatamento sim, com certeza vai acontecer. Na vinda dele. Ele não vem até a metade, leva a igreja e volta. Não existe, na Bíblia não existe, arrebatamento secreto não existe. Pastor, mas tem o texto que diz lá que ele virá num piscar de olhos. Em 3 milésimos de segundo, ninguém vai estar preparado, Jesus vai voltar em 3 milésimos de segundo, como num piscar de olhos. Não, o texto não fala isso não. Ele diz que Jesus virá como num abrir e num fechar de olhos. Não diz quantos segundos ou milésimos ou minutos. Porque eu fecho os olhos de noite e acordo e abro só de manhã. E aí, que tempo que é esse? 3 milésimos de segundos? 8 horas? 6 horas? 3 horas? Um cochilo? Que tempo que é esse? Então não distorçam a Bíblia. Jesus não vai vir de forma iminente como um ladrão para a sua igreja, não.
Ele nos dá sinais, Ele nos dá a palavra, Ele manda profetas, Ele nos dá os textos bíblicos nos explicando bem as coisas. Apocalipse 22, versículo 16 diz assim, prestem bem atenção. Apocalipse 22, 16 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Esse é o nosso Jesus. Ele virá como um ladrão para o mundo. Para nós, ele vem como uma resplandecente estrela de Davi, porque a qualquer momento ele pode vir? Não, porque nós sabemos os dias e os tempos. O dia não, os dias e os tempos. Sim, nós podemos estudar a palavra e ver se isso está acontecendo. Mas isso falam desde lá dos meus avós. Tá, mas pega a Bíblia, vamos ver se esses acontecimentos estão aí. Olha para o mundo lá fora, esses acontecimentos estão aí como nos dias de Noé? É assim que o mundo está vivendo e a gente vê que está cada vez mais assim mesmo. Então virá como um ladrão para o mundo, para a sua igreja não. Olha só o que vai acontecer na vinda de Cristo. Aí que eu te digo, Jesus vai vir eminentemente, ninguém sabe, ninguém vê, e ele leva a sua igreja embora e depois ele volta e vive o milênio. Essa parte do milênio eu fico muito impressionado. Jesus vai viver 1000 anos, viu, aqui na terra. E ele vai descer com a sua igreja do céu, que foi arrebatada secretamente. Não tem na Bíblia, mas sim. Não tem arrebatamento secreto, mas sim, é o que eles dizem. Tá, Jesus vai viver 1000 anos. Pensa Jesus, 1000 anos aqui na terra, literais. 1000 anos literais, porque tem sim uma linha doutrinária, respeito irmãos na fé e tal, mas não acredito, que diz que Jesus vai viver 1000 anos aqui. Eles pegam e interpretam o texto de Apocalipse do milênio e dizem que é 1000 anos literais. Eu queria ver se eles interpretam literalmente também quando diz que vai subir uma besta do mar e outra da terra. É verdade? É uma besta mesmo? Ou são linguagens figuradas para explicar alguma coisa? Então o milênio, Jesus vai vir depois, vai prender Satanás por 1000 anos e ele vai reinar 1000 anos com nós, a igreja. Pensou a igreja aqui, nós, o corpo glorificado, salvos, imortais andando pela terra. E aí Jesus diz, e o SUS? Ajeita o SUS aí, Jesus. Ih, tem um cano estourado lá na minha rua, Jesus. E aí, Jesus, o que a gente faz com o esgoto? Porque sim, nós, a igreja vivendo imortal aqui na terra, mas o povo casando, tendo filhos, vivendo, tendo que comer. Nós não, nós imortais andando com Jesus 1000 anos aqui na terra, gente vivendo, nascendo e morrendo. E daí depois Jesus, ou melhor Deus, solta Satanás para atormentar as nações. Ô Jesus, você está querendo ferrar com nós mesmo, né? Porque a criança nasce, vê Jesus, vê a igreja, os imortais, e de repente vem o diabo e convence essa criança de que Jesus não é Jesus e de que os salvos não são salvos. Como assim? E daí a Bíblia diz que eles vão ser numerosos como os grãos de areia na praia, e eles vão reunir-se contra a cidade santa, contra Jesus e os seus eleitos. Pode vir, sou imortal? Vem, pode vir. E aí? Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e eu imortal, 1000 anos, e Satanás vem querer tretear com nós, brigar com nós. Não cabe no meu raciocínio esse tipo de ideia. Não, o Senhor Jesus virá resplandecente do céu, como um relâmpago, todo olho verá, virá como um ladrão para aqueles que não conhecem a palavra, que rejeitaram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para esses, eles vão ser pegados de surpresa, a igreja não. O que vai acontecer na vinda dele? Continuando o mesmo versículo ali, acompanhe comigo, 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 10. Diz assim: os céus desaparecerão com um grande estrondo. Um exemplo aqui que os comentaristas dizem é como se fosse uma bomba atômica. Sabe, a bomba atômica, primeiro vem o som. Uma bomba, primeiro ela vem o som, vem aquela onda de som, um estrondo muito forte. E depois o que acontece? Vamos ler o texto. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnuda. Será destruída. Não é assim que acontece? Vem a onda de som, um estrondo muito grande, e depois tudo destruído pelo fogo. Tudo destruído pelo fogo. Por isso que Jesus, quando vem, manda os anjos dos 4 cantos levar a sua igreja. Aí é arrebatamento. Porque aqui, os ímpios e essa terra será totalmente destruída. Os céus e a terra os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudo. Esse é um grande evento, e não era nada novo para os cristãos do Novo Testamento. Isaías 24:19 diz assim, lá no Velho Testamento o profeta Isaías já falava sobre isso. Isaías 24:19, a terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada.
texto falando sobre a vinda de Jesus. Jesus vem com grande poder e glória, ele rompe o espaço, rompe o nosso universo, rompe as barreiras do céu, rompe o nosso céu físico e destrói todas as coisas. Destrói tudo e os ímpios. Isaías 34, versículo 4 diz assim: as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folha seca da videira e da figueira. Isaías 60, ficou claro, né? Tudo vai ser despedaçado. Isaías 64, versículo 1 e 2 diz assim: ó, se rompesses os céus, ou melhor, ó, se fendesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. É assim que vai acontecer quando Jesus voltar. Tudo vai ser despedaçado, tudo vai ser destruído, porque a volta dele vai ser com grande poder e glória, rompendo o nosso céu, rompendo as nuvens do céu, e um estrondo tão grande vai ser ouvido, e um clarão tão grande vai ser ouvido como de um relâmpago que cruza o oriente ao ocidente, e tudo será desfeito. O poder de Jesus na sua vinda com os seus santos anjos, o exército metafísico dele, será tão grande que as estrelas serão destruídas, que os poderes do espaço serão destruídos, e até propriamente a terra será despedaçada, e assim com ela também os ímpios. É assim que é a vinda do Senhor. Não precisa ninguém te falar que vai ser aqui ou lá, está ali ou está lá Jesus. Não, porque ele vai voltar e todo olho verá. Todo olho verá, todos verão, e todos sentirão o seu poder, o poder da sua glória. Versículo 11 diz assim, olha só que interessante: visto que tudo será desfeito. Agora que vocês sabem, porque vocês conhecem a palavra de Deus, eu costumo dizer que vocês são grandes estudiosos da palavra de Deus, sim, porque um cristão que não estuda a Bíblia, não precisa ser um mestre, mas o cara lê a Bíblia, tenta entender, busca, questiona, estuda, nas suas limitações, cada um numa velocidade, uns mais, outros menos, mas não, ele busca, está aqui, ó, visto que será tudo assim, lembre-se, não se esqueçam. Viu? O teu carro vai ser destruído, a tua casa vai ser destruída, as tuas terras vão ser destruídas, tem dinheiro do banco, vai ser destruído o banco também, tudo vai ser destruído, tudo será destruído, todos os bens materiais, tudo que nós temos nessa vida será destruído. Sim, trabalhe, invista, compre, enriqueça, busque as coisas materiais, viva, coma do bom e do melhor, mas não esqueça que o dia que ele voltar, tudo vai ficar para trás e tudo vai ser destruído. Eu não sou da teologia da prosperidade, que Deus tem que dar tudo o que a gente quer, mas também não sou da teologia da pobreza, que o cara tem que viver que nem um mendigo se arrastando aí, não. Trabalha, busca, estuda e faça as coisas corretamente, siga os mandamentos do Senhor, que se um dia Ele quiser que tu seja pobre, vai ser para trabalhar para Ele. Mas quando você ficar rico, trabalhe para Ele também. Se você tiver uma aquisição, um dinheiro, consagre tudo ao Senhor, é teu, Senhor. Porque o dia que Ele vir vai ser destruído. Sabendo disso, olha só o que o texto diz. Ou melhor, Mateus 24, 35 diz assim. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Simples, né? O céu e a terra vai ser destruído, mas as palavras do Senhor não, né? Então no que eu me apego durante o meu dia a dia? Na terra, né? Claro, o carro e a casa, é óbvio. Viu, pastor? Eu preciso de todas essas coisas. Estou vivendo aqui, né? Eu tenho meus desejos, eu tenho que realizar os meus sonhos. Visto que nós sabemos de todas essas coisas, que tipo de vida que nós devemos seguir? Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? O texto continua dizendo no versículo 11. Qual é o tipo de pessoa? Qual é a conduta do cristão? Está falando para a igreja, qual é a conduta do cristão? Eu vou citar um texto para que você entenda mais sobre o que nós estamos falando aqui, sobre tudo ser destruído e onde deve estar o nosso foco. Mateus capítulo 6, 31 ao 34, e vocês que são grandes conhecedores da palavra, vão se lembrar deste texto, a memória bíblica de vocês é muito boa, vocês vão se lembrar que Jesus começa ensinando sobre dar esmolas, depois continua falando a oração do Pai Nosso, fala sobre o jejum, e depois ele começa a mudar a sua história, a sua conversa. Vocês não podem servir a dois senhores, não pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vocês vão agradar um e desagradar o outro. E ele começa a falar então da ansiedade, da busca pelos bens,
de querer tanto as coisas dessa terra acima das coisas de Deus. Mateus 6, 31, 34 diz assim, que ele vai concluindo já o raciocínio no final. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Tem gente apavorada aí fora. É o coronavírus, é o Bolsonaro, é a crise, é o Lula, é um dos dois, é o diabo, é Deus, ou é Deus, é o diabo. Não, calma aí. É a briga, vamos brigar, vamos ver. E, claro, vamos ser bons cidadãos, sim. Mas viu? E o que nós vamos comer? Vai ter hiperinflação? Sim, claro, se prepare. Se tu quiser conversar comigo depois, já conversei com os irmãos. Vai se preparando aí. Vai piorar muito. Vai piorar muito. Do jeito que as coisas estão sendo lidadas, aí vai piorar muito. E a Bíblia diz que vai piorar muito. Mas viu, eu estou preocupado com o que comer e com o beber? É isso? Vamos ver então. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Deus sabe ou não sabe? Deus sabe. Vai ter hiperinflação? Provavelmente. Vai acabar o auxílio emergencial? Acredito que sim. Muita gente vai sofrer? Sim. As decisões que estão sendo tomadas são diabólicas e demoníacas? Sim. Mas e qual é o posicionamento da igreja? Meu Deus, o coronavírus, meu Deus, ele está desesperado, e o que nós vamos comer, e o que nós vamos beber, e o que nós vamos vestir, viu? Quem faz isso é o pagão. Quem faz isso é o pagão. Não é o crente, não é o cristão que está desesperado, que está aí dia após dia aí, se desesperando para as coisas desse mundo, é o pagão. Deus sabe que nós precisamos dessas coisas. Qual deve ser o nosso posicionamento? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Fácil de entender, né? Fácil de entender isso daí. E tem muita gente que também distorce esse texto, diz assim, viu, busque o reino do céu e a sua justiça, joga tudo pro alto. Vai virar missionário. Deus não chamou, mas joga tudo pro alto. Busque o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Muitos dizem assim, todas as coisas serão acrescentadas. Não, o texto não fala isso. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Comida, bebida e roupa. Não, fique tranquilo, busque o reino do céu e a sua justiça, que Deus vai dar todas as coisas. Carro, casa... Não, comida, bebida e roupa. Viu? E o Pai Nosso diz bem claro qual que é o compromisso de Deus com nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você tem comida para amanhã ainda, você tem muito mais do que você precisa para viver. Se você tem comida às vezes para um mês, pensa como Deus te abençoa. O compromisso dele conosco é o pão de cada dia. E você tem comida para mais de um dia? E você está preocupado com o que você vai comer no futuro? Não sabe nem se está vivo lá. O que vai vestir? Nossa, eu guardo as roupas novas que eu tenho, eu vou guardando para ocasiões especiais. Sai nem que se for de chinelo de dedo na rua e com a camiseta nova. Eu que comprei, se eu não usar agora, não sei se vou usar amanhã. Né? A mãe fazia assim, né? Não, só vai usar a roupa nova, eu uso quando eu quiser. Vamos ficar se preocupando tanto com coisas materiais. Programe a sua vida. Tenha planos, tenha objetivos. Não é isso, viver desenfreadamente de qualquer maneira. Mas esse não é o nosso foco principal. Esse não é o nosso foco principal. Busque o reino do céu e a sua justiça. Deus está preparado. Fique tranquilo, não vai ser pego de surpresa. Agora o texto continua lá no versículo 11. Então, que maneira? Qual é o tipo de vida? Se não é se preocupando, se desgastando fisicamente, sim, porque o culto 2 horas é muito, muito demorado. 8 horas de serviço não, porque eu preciso do trabalho. O culto não precisa, então pode ser 40 minutos rapidinho, eu for embora. Esse é o tipo da pessoa que busca o reino do céu e a sua justiça, né, em primeiro lugar. 8 horas nós aguenta. 2 horas de culto, meu Deus do céu, que não é fácil. Qual é a maneira, que tipo de pessoa nós devemos ser? Vivam de maneira santa e piedosa. 2 características do cristão aqui. Ele vive de maneira santa. O que é santa? É alguém que é separado para Deus, alguém que é santificado. A vida dele é separado. Você vê ele no trabalho, ele é diferente. Você vê ele no dia a dia, ele é diferente. A linguagem dele é diferente. Até o Deus te abençoe às vezes muda um dia de uma pessoa. Às vezes a pessoa está ali tão abatida, não, Deus te abençoe. Às vezes a tua linguagem, você cumprimentar uma pessoa, muda talvez o dia dessa pessoa, Deus fala com ela através da sua vida. Você é separado, você não vive mais como o mundo. O mundo sim está correndo atrás dessas coisas desenfreadamente, um passando por cima do outro, gastando a sua energia, a sua vida, buscando todas essas coisas que foram citadas em Mateus 6. Não, o cristão de maneira separada.
Guarda a sua boca, guarda a sua língua, guarda os seus pensamentos. É isso que nós devemos buscar. Romanos capítulo 12, versículo 1, para vocês entenderem melhor, diz assim. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Culto racional não é o culto de domingo aqui. Culto racional aqui nesse texto é todo o trabalho que é feito para Deus. Tudo o que você faz para Deus é de maneira racional, com o conhecimento da palavra, segundo Ele quer. Você não faz de maneira emocional. Não, você faz, é mandamento do Senhor, você sabe. Como que nós devemos agir? Nós devemos nos oferecer. E ele cita o exemplo do Velho Testamento. No Velho Testamento, como eram feitos os sacrifícios? Mortos, né? É sacrifício de morte, de sangue. Vocês sejam vivos. Como que era o sacrifício do Velho Testamento? Para ser sacrificado, morto, o animalzinho tinha que ser santo, separado. Não podia ter uma mancha, não podia ter um defeito. Não, tinha que ser separado. Não, ele está lá, o rebanho. Não, mas esse vai ser separado para ser sacrificado para o Senhor. Não pode ser qualquer um. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser de qualquer maneira. Você não pode vir no culto sem estar na comunhão. Você não pode agir dentro do culto de qualquer maneira. Não, é santo, separado. Diferente de todos os outros. Mas vivo. Vivo. E ele continua dizendo, e agradável a Deus. Então, o sacrifício no Velho Testamento era morto, era separado, era um sacrifício de sangue, era um sacrifício aceitável a Deus. Nós devemos ser um sacrifício vivo, mas continua sendo santo. E continua tendo que ser aceitável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Todo o trabalho que nós fazemos para Deus. Não, mas isso era no Velho Testamento, eu costumo citar. É muito interessante quando você lê o livro de Levítico. Tem gente que, nossa, esse livro de Levítico é difícil de ler, e repetição é cansativo. Mas quando tu começa a entender a revelação de Deus, é tantas leis, o templo, os utensílios do templo, viu? A cortina tem que ser de tal tamanho, com tantas linhas de tantas cores, quantas Deus falou, do tamanho que Deus falou, os objetos de ouro, como Deus falou, do jeito que Deus falou, nada mais e nada menos. E daí Jesus vem no Novo Testamento e fala bem assim, está vendo a justiça dos fariseus? A justiça dos fariseus, a maneira que eles cuidam de todas as coisas, excedam a justiça dos fariseus. Ah, não, mas aquilo lá era no Velho Testamento. Sim, é óbvio, o templo não existe mais, o templo lá de Jerusalém não existe mais. Mas agora, o nosso posicionamento como cristãos, nas coisas de Deus, no nosso culto racional, no trabalho que nós fazemos para Deus, tem que ser superior à justiça dos fariseus. Sabe por quê? Eles viviam na lei. Eles seguiam a lei de Moisés. Nós estamos na graça do nosso Senhor Jesus. A salvação sempre foi pela graça. Nós devemos exceder, nós devemos viver de maneira santa. Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional. E de maneira piedosa. O que é piedade? O que é de maneira piedosa? Piedade é alguém que é reverente a Deus. A palavra piedade aqui na Bíblia, ela se refere a alguém que é piedoso, alguém que é reverente, obediente a Deus. João 14, 21 diz assim, texto que vocês também conhecem muito bem, João 14 é muito conhecido, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você vive uma vida piedosa, você vive uma vida de obediência a Deus, você ama a Deus, você obedece, e assim, a gente é pecador, a gente peca, mas a gente diz assim, não queria. Eu decidi o pecado de novo, Deus me perdoa, eu não quero mais. Transforma a minha vida, me santifica. Me santifica. Porque a ovelha quer obedecer, ela quer seguir a voz do seu pastor, e aqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem. Ainda lá, ou melhor, 1 João capítulo 5, versículo 3, texto que eu também cito muitas vezes aqui. 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Mas é muito difícil obedecer a Deus, eu não consigo obedecer a Deus, os meus desejos, a carne é fraca, pastor. Conversa fiada, meu irmão, conversa fiada. A carne é fraca, lá usada por Jesus para falar dos apóstolos, é porque eles estavam cansados, eles estavam com sono, dormindo quando eles deviam estar orando. A carne é fraca, não está falando do pecado, não. Está falando de carnalidade, não está falando da parte sexual do homem, posições pecaminosas de pensamentos do ser humano, decisões pecaminosas. Está falando disso, está falando do cansaço do corpo. Os mandamentos do Senhor não são pesados. Eu vou citar um aqui.
Ou melhor, eu cito mais que um, mas eu quero enfatizar um aqui. Hebreus 10, 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Texto também muito conhecido por vocês, que são cristãos. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. Você consegue analisar o tempo que nós vivemos? Você consegue ver que se aproxima o dia do Senhor? E mais próximo que hoje, só amanhã. O dia do Senhor está vindo. Então, o que se deve fazer? Não deixem de se reunir no culto domingo à noite com os irmãos. Não. Não deixem de se reunir como igreja. Como igreja. E não, onde 2 ou 3 estão reunidos, não, ali não é igreja. Não, não é igreja. Não distorça o texto. Jesus falou que está ali onde tem 2 ou 3, mas onde 2 ou 3 está não é igreja. É só ler o texto completo que você entende. Pecar contra ti, o irmão pecou contra ti, repreende ele. Não ouviu? Chama 2 testemunhas. Não ouviu? Fala perante a igreja. Porque se tiver 2 ou 3 reunidos para falar desse irmão, eu estou ali também. E o que ligar na terra vai ser ligado no céu. O que desligar na terra vai ser desligado no céu. Se você excluir esse irmão da igreja, vai ser desligado no céu também. Se é irmão, vai se arrepender e vai voltar, óbvio. Então, quando ele diz 2 ou 3, ele diz 2 ou 3 testemunhas para julgar o pecado do irmão. Para primeiro você e ele. Depois 2 testemunhas, já fechou 2 ou 3. E depois fala perante a igreja. Então 2 ou 3 não é igreja. Não deixem de se reunir como igreja, não é só no culto de domingo. Tem reunião da igreja, eu estou lá. Não, mas olha só, viu? Eu estou muito cansado do meu trabalho, não tem como ir na reunião de oração. Eu busco tanto as coisas dessa terra que eu deixo de lado as coisas de Deus. Eu não estou falando de nada que eu não faço não, meus irmãos. Hoje eu estou integralmente na palavra, pregando o evangelho, aconselhando e estudando. Mas quando eu trabalhava de servente de pedreiro, quando eu trabalhava batendo laje, quando eu trabalhei de carregar mudança, eu trabalhava o dia inteiro e ia para o culto. E ainda erguia as mãos na hora do louvor, assim, em redenção a Deus, e os meus braços doíam que eu não conseguia aguentar. Eu pensava assim, não, eu aguentei o dia inteiro carregando mudança. Como é que eu não vou aguentar os braços erguidos para glorificar a Deus? Como que eu não vou aguentar? E estava ali, os braços já estavam amortecendo, de abaixava, chacoalhava um pouco e já estava ali glorificando a Deus. Não, se eu tenho força para glorificar a Deus no meu trabalho, eu tenho força para glorificar no culto. Como que eu busco com mais força? O que é? Ame a Deus sobre todas as coisas. Qual que é a maneira? De todas as suas forças, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Foi assim que você participou do louvor hoje? É assim que você está participando dessa pregação hoje? Não, mas é muito difícil, eu estou muito cansado. Não precisa ir toda vez também, né? É isso que o mandamento do Senhor diz. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, que buscam mais essa vida do que a vida com Deus. Sabe o que os pais da igreja diziam? Os pais da igreja são os discípulos dos apóstolos. Os apóstolos morreram e deixaram discípulos, pastores da igreja. Eles diziam assim, ó, viu? É escritos, isso daí. Não é bíblico, óbvio, mas era um conselho deles. Eles diziam assim, ó, tem culto, vai no culto, senão vai trabalhar. Tem reunião da igreja, vai na reunião da igreja, senão pode ir trabalhar. Hoje a gente faz reunião da igreja de noite, já para não interferir no dia a dia da pessoa. E dela cansa demais durante o dia dela, buscando comida, bebida, buscando roupa, buscando coisas materiais, e daí de noite ela não pode vir no culto. De noite não pode vir na reunião de homens, da reunião de mulheres, no culto de oração. Não pode vir nos estudos, não participa dos estudos. Já sabe tudo, pode viver sozinha. Não seguimos o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros. Você sabia que quando você falta o culto, você está descumprindo o mandamento, não só de se reunir como igreja, mas também de você ajudar as pessoas que estão ao teu redor? Você deixa de ajudar os irmãos que estão ao redor. Quantos irmãos que vêm na igreja abatido e talvez estava esperando uma palavra tua, mas você não vem porque está mais preocupado contigo, está mais preocupado com as tuas coisas. É mandamento do Senhor. Mas eu posso me reunir como igreja em casa? Não, igreja não é em casa, não. Igreja não é em casa. 2 ou 3 reunidos não é igreja, não. Igreja tem a ordem de culto que Jesus falou, liderança que Jesus falou, os dons são distribuídos como Jesus falou. Não é qualquer um em qualquer lugar com qualquer pessoa, não. Tem todos os mandamentos. Se reunir como igreja, segundo a Bíblia, não segundo a tua vontade, segundo os teus desejos. Não, mas é muito difícil. Não, os mandamentos do Senhor não é pesado. Como que você deve viver? Uma vida santa, separada e piedosa, reverente, obediente a Deus. E você pode pensar o que você quiser. Deus não te pede nem tua opinião, Ele só manda. Mas eu não estou bem. Ele não pediu para você estar bem, pediu para você obedecer. Simples assim. Simples e rápido e fácil.
Versículo 12, 2 Pedro capítulo 3, vamos adiante, diz assim, ele continua dizendo, então nós devemos viver de maneira piedosa, de maneira santa, fazendo o quê? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Duas atitudes, esperando o Senhor Jesus voltar e apressando a sua vinda. Mas como assim? Eu dou uma forçada em Deus para ele, ô Senhor, volta Jesus. E daí eu fico pressionando Deus, e ele manda Jesus voltar, apressando. Como é que eu faço para apressar a sua vinda? Pedro estava usando uma linguagem aqui para explicar algo para aquelas pessoas. Se Deus não quer que ninguém pereça, e se Deus não quer que chegue um arrependimento, e Jesus só vai voltar depois que todos conheçam a palavra do Senhor, que todo escolhido chegue ao arrependimento, que todo eleito chegue ao arrependimento, então, sabe o que você deve fazer? Viver de maneira santa, piedosa, vigiando, esperando a vinda do Senhor e proclamando o Evangelho, evangelizando, porque a gente não sabe quem é salvo e quem não é salvo lá fora. Então, quanto mais eu proclamo o Evangelho, é isso que significa o texto. Pode estudar 2000 anos de história da igreja aí. O significado do texto é esse: você proclama o Evangelho, quantas mais pessoas são convertidas, mais eleitos do Senhor são revelados, mais próximo está da sua vinda. E ele usa uma linguagem como se fosse você está aproximando, adiantando a vinda do Senhor. A maneira que eu devo viver é assim. Não, mas não existe. Deus não sabe quem que vai ser salvo, quem que não vai ser salvo. Ele está aguardando para ver quem que vai perseverar até o final. Você acha que a Bíblia não diz que vai se cumprir o mundo, ou melhor, não vai se cumprir os números daqueles que serão salvos? Romanos 11, 25 e 26 diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26, quando Paulo está falando de Israel e a igreja. Os judeus rejeitaram Jesus, mas ele começa a dizer assim, mas vai chegar um dia que eles vão se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando que será esse dia? Na vinda do Senhor. Romanos 11, 25 e 26 diz assim, irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios, ou seja, até que se cumprisse a plenitude de números, ou seja, o número completo de gentios que são salvos. O povo de Deus, os judeus, Israel, né? Agora a Bíblia diz que os gentios que foram chamados para fazer parte de Israel vão se cumprir, vai chegar a plenitude destas pessoas. Então Israel, os judeus, os remanescentes fiéis estão endurecidos em parte. Eles rejeitaram Jesus em partes. Mas vai chegar o dia que a plenitude dos gentios, plenitude é isso, o número completo de gentios que Deus quer salvar, vai se completar. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Quando fala de Jacó, está falando de Israel. O Senhor virá resgatar aqueles remanescentes fiéis da nação de Israel. Quando que isso vai acontecer? Quando terminar o número de salvos no meio dos gentios. Sim. Como que você pode aproximar a vinda do Senhor? Pregue o Evangelho, obra missionária, ide por todo mundo fazendo discípulos. Quanto mais discípulos, quanto mais salvos, mais próximo está a sua vinda. Então é muita coisa, muitos sinais. A proclamação do Evangelho, pessoas sendo convertidas. Você vai ver na China, a igreja no subterrâneo, e é uma das igrejas que mais cresce no mundo. Eles não podem nem louvar em voz alta, e você vem no culto onde que pode louvar em voz alta e você não louva. Com todas as tuas forças que você ama a Deus, sim, é verdade. Lá na China eles têm que louvar baixinho porque é no subterrâneo. No Oriente Médio, veja, eu estava conversando com um amigo meu essa semana ali, até com o irmão Assir também, o Paul Washer, um grande pregador, e ele ministra em vários locais do mundo, e ele antes de ser conhecido, ele era um missionário. Ele falava assim, não, viu, tome cuidado quando você fala que você iria para a África proclamar o Evangelho, porque você não está preparado para ver uma criança com um fuzil apontado na cara dela, pedindo para negar Jesus, e ela chorando e dizendo assim, eu não posso negar Jesus, e ela levando 6 tiros na barriga. Você não está preparado para isso, e você diz que é cristão, e você vem no culto, e você diz que ama a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, mas às vezes não dá porque você está cansado. Então você deixa de se reunir como igreja, você deixa de admoestar os irmãos, você deixa de aconselhar os irmãos e de ser aconselhados. Vai chegar o dia que o Senhor virá, e nesse dia será completo todo o número
daqueles que são salvos. O texto continua ainda no versículo 12, ele diz assim: naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Ele torna o mesmo assunto, ele diz, no dia da vinda do Senhor, já falei, vou falar de novo, vai ser tudo destruído, tudo vai ser destruído. Viva de maneira santa, piedosa, aguardando com paciência, vigiando, analisando os tempos, e pregue o Evangelho. Quanto mais salvo, mais rápido, mais próximo está a vinda do Senhor. Mais próximo está a vinda do Senhor, porque tudo será desfeito. E até eu estava conversando a semana passada com um astrofísico. Pensa um astrofísico, conhece bastante das leis aí que Deus colocou nessa terra. E ele estava me falando que é uma teoria, a teoria do Big Bang, como muitas pessoas já conhecem, criou todas as coisas, né? Não fere em nada a minha fé, porque Deus criou todas as coisas, né? E as coisas foram criadas e o universo está em expansão. Olha que interessante, o universo está em expansão. E isso já é comprovado, o universo estar em expansão já é comprovado, né? Então ele está em expansão, mas ele vai chegar um tempo que ele será destruído. As leis da física que mantêm o universo não vai aguentar mais essa expansão e ele vai ser destruído. Eles já sabem até o tempo, eles fazem cálculos matemáticos para saber. Porque o que está acontecendo é que essa expansão está aumentando e tudo vai ser destruído. Daí tem uma teoria que eles dizem assim, eles têm bons argumentos, eles dizem assim, desta destruição vai acontecer um novo Big Bang, ou seja, vai se originar desta explosão de energia outra terra. Então eu falei, e aí? Pedro já falava isso 2000 anos atrás. Deus criou céus e terra, o universo todo vai ser abalado com o poder da sua vinda, as estrelas vão ser desfeitas, as leis da física vão desaparecer, o céu vai ser enrolado com um pergaminho, a terra vai ser destruída, e o que acontece no final? O que acontece no final? Versículo 13: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Fácil de entender, né, cientista? Fácil de entender. E até esse meu amigo falou bem assim, nossa, que interessante saber que os bíblicos já falavam isso. Eu falei, pois é, a ciência só está provando agora o que a Bíblia já diz há muito tempo. Exatamente isso. É exatamente isso. Números 23:19 diz assim, Números lá no Velho Testamento 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra. Apocalipse 21, versículo 1 ao 4, diz assim, a visão de João. Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, ou as coisas velhas são passadas. O mundo vai ser destruído. Jesus vai vir como um ladrão para o ímpio, mas não vai pegar os cristãos despreparados, porque esses guardam o dia do Senhor, esses esperam o dia do Senhor, vivem de maneira santa, piedosa, proclamando o Evangelho. Hebreus 10:23 diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, ele é fiel. Então, não esqueçam, amados de Deus, não esqueçam, amados de Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele faz no tempo que Ele quiser, como Ele quiser, está tudo sob controle. Deus não tarda e nem falha, Ele faz no tempo que Ele quer, como Ele quiser. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele virá como um ladrão para o mundo, mas para nós Ele virá como a resplandecente estrela da manhã. Ele virá com grande poder e glória, destruindo, abalando todos os poderes dos céus, do espaço. A vinda dele será um impacto tão grande que a terra se despedaçará. Mas antes disso, na sua vinda Ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, resgatar os seus escolhidos.
Aí sim é o arrebatamento da igreja, na volta do Senhor, Ele vem e leva os seus para viver com Ele, até que Ele renove todas as coisas. Enquanto Ele cria um novo céu e nova terra, enquanto as coisas são refeitas, nós esperamos essa promessa, a base da nossa fé. Deus se fez carne, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, e um dia voltará, e tudo será destruído e reconstruído conforme a sua vontade. Nós devemos estar vigilantes, pois esse dia se aproxima. Vigiem, orem. Nós vivemos esses últimos dias, nós vivemos na volta, próximos da volta do Senhor. Nós não conseguimos entender muitas coisas da palavra do Senhor. Os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso, estão acima do nosso raciocínio, mas nós cremos fielmente que Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Romanos 11, 33 ao 36, para finalizar. Romanos capítulo 11, 33 ao 36 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescrutáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.